Olá, pessoal, tudo bem? Bárbara Ferreira do Destrava por aqui para mais uma análise de vaga no setor de impacto socioambiental. Hoje a gente vai ver a vaga de analista de avaliação de impacto da Impulso Gov. A Impulso Gov é uma grande OSC, né? Que é uma organização da sociedade civil bem interessante que atua com políticas públicas para a área de saúde. Então, ela utiliza dados do Sistema Único de Saúde, né, e das suas plataformas disponíveis para ajudar nesse refinamento e assertividade dos projetos relacionados à saúde no nosso país. Então, é uma vaga muito interessante, com bastante impacto, seja da área de saúde especificamente, ou para quem gosta de políticas públicas de forma geral também. E se você tem essa afinidade com dados, tem essa afinidade ali com linguagem de programação até mesmo, né, que mexe com bancos de dados, essa é uma vaga muito boa para você. E é o interessante também a gente observar que ela é uma vaga de avaliação de impacto, mas ela tem bastante esse relacionamento com análise de dados. Então, se você é da área de análise de dados de forma geral, saiba que você também tem boas oportunidades quando você vê a vaga de analista de avaliação de impacto. Mas vamos dar agora uma olhada mesmo nas vagas, né? Na vaga em si, entender o que é que eles estão pedindo nessa oportunidade. A gente tem aqui uma boa descrição, né, da organização, o que é que essa vaga vai fazer assim no dia a dia. E eu queria chamar a atenção já para esse primeiro ponto no que se refere à responsabilidade. Notem aqui que a segunda atividade pedida como responsabilidade dessa vaga, ela fala sobre o modelo específico de avaliação de impacto. Se você está começando agora dentro do setor e não sabia, mas saiba que existem diferentes metodologias de avaliação de impacto. Não é só mesmo só coletar o dado de antes e depois e você fez uma avaliação de impacto. Isso não é uma avaliação, é uma mensuração. Né? Existem também diferenças desses termos. Eu, inclusive, também trabalho com avaliação de impacto, tá? Então, sei bastante aí, também já fiz alguns cursos, já lecionei alguns cursos sobre essa pauta. E um dos choques iniciais dos estudantes é justamente isso, que existem metodologias, não é somente um método único que a gente faz a avaliação. E na vaga aqui, ele pede bem especificamente que a pessoa vai ser responsável por apoiar o modelo de construção do modelo de custo-efetividade, tá? Custo-efetividade é uma das metodologias. Tem custo-benefício, tem esse ROR, tem Pathway Management, enfim, tem várias metodologias já abrasileiradas, né, perdão, e metodologias internacionais também para avaliação. E a pessoa que vai entrar nessa vaga, ela não vai só precisar aplicar, mas ela vai precisar implementar todo esse método. Então, se você já tem experiências em fazer desde o processo de escolha da metodologia de avaliação de impacto, até o final, né, o reporte dessa coleta de dados, os resultados ali para uma tomada de decisão. Essa vaga aqui, você fica bem forte nesse processo de candidatura, justamente porque é diferente, tá, pessoal? Você chegar numa empresa para fazer o processo de avaliação em si, né, de mensuração, então já aplicar uma metodologia que já está dada lá, e outra coisa é você construir um método baseado no que a empresa tem acesso, quem é o time, quais são os objetivos ali. Então, a etapa anterior mesmo até ao processo de avaliação e mensuração desse impacto. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que ele pede uma experiência específica, né, uma visão específica do método de custo-efetividade, e vale você destacar isso no seu currículo, no LinkedIn, em todas as ferramentas que você utilizar para candidatura. Um segundo ponto que reforça o nosso posicionamento na nossa metodologia de apoio de carreiras. Muita gente vem me perguntando qual o curso que a gente faz para trabalhar com impacto socioambiental. E bora olhar aqui o que tem escrito nessa vaga. Pré-requisito: nível de leitura de inglês, noções intermediárias de estatística, experiência na identificação, experiência na realização de análise de dados, experiência em dados de conceito, de epidemiologia da área de saúde, capacidade de programar e fazer análise de dados com Python. Nenhum desses pontos aqui é nível superior em XYZ, certificação em XYZ, até porque a gente sabe que o que vai fazer um bom candidato não é o número de certificados que ele tem, mas é a capacidade prática dele de entregar resultados.
E é uma vaga que tanto não pede um curso superior específico aqui, né, como pré-requisito da vaga, mas quando a gente vai para o formulário de candidatura, inclusive, pessoal, o campo lá para colocar o curso superior, ele é opcional. Você pode não ter nenhum curso superior, nenhum curso tecnológico, tecnólogo, técnico, enfim, e se candidatar para essa vaga, porque o que importa aqui é a experiência, o conhecimento na metodologia. Então, tendo isso em mente, não fique enfatizando quantos certificados que você tem. Três, quatro dos 6 pontos aqui são sobre experiência. Então, você precisa enfatizar a sua experiência, né? Esteja isso na sua mente quando você for construir e refinar seu currículo para essa vaga especificamente, tá? E, por último, queria puxar aqui o que eles colocam como etapas do processo seletivo. Primeira etapa do processo seletivo, análise do currículo, portfólio e tarefa prática. A gente vai olhar essa tarefa prática, tá? Para você não deixar para a última hora. Você vai poder já ver agora, tirar uns prints aqui para entender o que é que você precisa fazer. Depois disso, você vai ter um desafio técnico, que vão enviar provavelmente um estudo de caso para você de análise de dados e da área de saúde, tá? O que é o contexto da própria organização. E eu queria conectar aqui um outro ponto, que ele fala que um desses pontos, né, de capacidade aqui da pessoa de entregar é a parte de visualização de dados. Como é que você se dá bem em um estudo de caso, um desafio técnico? Galera, você não vai estar lá para estar justificando, tá? Tipo, o que é que você escreveu, por que você colocou as informações, por que aquilo tá daquele jeito. Então, se você vai precisar construir um bom estudo de caso, para que as pessoas consigam interpretar o seu raciocínio lógico por trás desse desafio técnico. Então, não é todo mundo, na maioria das vezes, tá? Então, eu não sei o caso desse processo interno, mas na maioria das vezes não é todo mundo que envia o desafio técnico que é chamado para entrevista técnica. Então, tem uma triagem antes, até porque você vai estar lidando com dados, e o dado aqui precisa ser capaz de ser interpretado e chegar a conclusões, mesmo que você não esteja lá para defendê-lo, porque é o que vai acontecer no dia a dia dessa vaga, tá? Você vai fazer análise de dados, não significa que você é a pessoa que vai apresentar os dados. Outras pessoas vão estar consultando essas informações e reportando, não necessariamente você. Então, esses dados precisam estar aí de fácil visualização para que outras pessoas consigam interpretar. Então, você vai precisar acertar em duas coisas aqui. Tanto no desafio que é requerido, né, nas entregas que foram solicitadas, o que precisa ser feito no final das contas, e na sua capacidade de entregar visualmente isso e comunicar bem. Tanto que está ali o ponto de visualização dos dados, mas a gente traz aqui também, né, boa capacidade de comunicação oral e escrita, e um ponto ali de aspecto comportamental, que é a orientação a dados, logicamente, isso vai ser cobrado. Então, vai ter um aprofundamento na entrevista técnica, que quem é mentorado do Destrava, que é a nossa mentoria de carreira no setor de impacto socioambiental, sabe bem, né? É uma metodologia específica para se dar bem ali em entrevistas técnicas. Por fim, vão finalizar com a entrevista de cultura, que provavelmente vai ser com a liderança também, com a área responsável mais pela gestão da pessoa, né, que vai ficar nessa vaga, e uma checagem de referências, que é também para verificar alguns pontos de atenção que podem ter surgido de comportamento durante esse processo seletivo, para checar com pessoas que já trabalharam contigo, né? Então, somente finalistas ali chegam a essa etapa. Mas eu queria ir profundamente com vocês aqui no formulário, tá? De inscrição, para a gente checar algumas coisas. Lembra que quando a primeira etapa ali tá análise de currículo, portfólio e teste prático, a gente vai dar uma olhada nesses 3 pontos agora. Primeiro ponto, né, ele pede aqui o currículo, né, o LinkedIn também para você enviar, mas ele pede ali, o segundo ponto é portfólio. Se o seu LinkedIn está bem ajustado, está bem atualizado, você tem links, publicações, material de avaliações de impacto que você fez e vai estar lá as evidências, né, dos seus resultados, com quem você trabalhou e afins, perfeito. Isso é o seu portfólio. Se não, é indicado que você envie um link mesmo que seja o seu portfólio extra, né? Então, eles indicam algumas ferramentas como o Lattes, o GitHub, né?
Ele fala ali sobre desejável conhecimento em programação, em Python especificamente. O GitHub é essa plataforma onde você consegue colocar ali os códigos que você fez, os projetos que você fez. Fala sobre o log também, mas caso você não tenha nenhuma dessas alternativas e está precisando fazer agora, né, e não tem tempo suficiente para criar tipo um GitHub do zero, um Lattes do zero, eu recomendo que você faça uma apresentação de slides com sua identidade visual pessoal, com os projetos que você fez, e é importante, né? Lembra lá que como eu mencionei ali, os pontos, a metodologia para fazer uma boa entrevista técnica, a galera já está sabendo, já traz para a apresentação também, para que tenha ali as organizações que você trabalhou, qual era o desafio, o que é que você entregou de resultados, os logos dessas organizações, para ser o seu portfólio. Uma outra coisa que você pode utilizar essa mesma metodologia de contar a sua história é nessa pergunta: qual é o seu momento de vida e por que essa vaga faz sentido para você? Então, vale aqui, essa pergunta geralmente é feita em uma entrevista inicial, né, em um processo seletivo, mas eles trouxeram aqui para a parte de formulário em si. Então, vale você pensar ali em como é que você constrói essa história para conectar todos os seus pontos do passado a essa oportunidade do futuro e olhando para o seu objetivo de carreira também de longo prazo, como é que isso se costura. Vamos passar para a próxima etapa, né? Ver que eu já adiantei ali bastante das outras fases anteriores, que eram perguntas mais básicas, né? De link, tempo de experiência, formações e afins. E indo aqui para a sétima página, né, ele faz algumas perguntas de conhecimento técnico, que é o quanto você tem afinidade com a pauta de estatística, então ele traz alguns conceitos, né? Eu fui respondendo aqui só para a gente conseguir passar, mas a gente fala também sobre leitura acadêmica, científica, conhecimento na área, experiência na área de saúde, conhecimento com programação, e programação de fato vai ser importante para essa vaga, tá, galera? Porque é um volume de dados muito alto e algumas ferramentas, né, ajudam nessa aceleração também de como é que a gente faz essa análise de dados. Então, inclusive, se você tá vendo aqui um pouco, eu acho que essa vaga ainda não é para mim, mas eu tenho interesse em trabalhar com avaliação de impacto. Recomendo super que você estude essas linguagens aqui, que ele até pergunta se você tem domínio de alguma. Principalmente R e Python, né, são bastante recorrentes, mas se puder pegar Stata também, também é um outro tipo de linguagem de programação que olham bastante, vale você fazer essa leitura. É, R é bastante requerido, tem muitos softwares, né, que são populares em avaliação de impacto que usam R. Então, eu indicaria para começar, né? Mas caso você já seja da área de programação, por exemplo, Python pode ser um pouco mais fácil para iniciar essa carreira, né? E fazer essa migração aqui para avaliação de impacto especificamente. Mas vamos aqui para a última página para saber, então, o que é essa tarefinha prática. Ele já recomenda que você responda sozinho essa questão aqui, né? E dedique pelo menos 20 minutos para essa tarefa. Então é importante. Já pega esse vídeo aqui, tira uns prints, tá, dessa pergunta, para você fazer antes de mesmo de começar as respostas ali do formulário, porque essa é a última página somente. Então, já abre um arquivo aí em paralelo para ir respondendo, para quando você chegar aqui já tá resolvido. Mas o que que ele pede? Ele te dá um link sobre uma informação específica, né? E te pergunta, faz uma pergunta muito simples, mas que ele não quer saber especificamente a resposta que você dá aqui, dessa primeira pergunta. Ele quer saber a resposta da segunda pergunta. A pergunta simples é: qual o percentual de mulheres sem plano de saúde que não haviam feito preventivo de exame de colo de útero nos últimos 3 anos nas capitais brasileiras? Então, primeiro, ele te dá 3 detalhes aqui dessa pergunta que você precisa chamar atenção para filtrar bem qual é a informação que você vai trazer. Então, primeiro, ele quer saber sua capacidade de entender perguntas e entender o que é requerido e demandado ali como tarefa para você entregar. Mas o ponto relevante é qual foi o raciocínio que você utilizou, quais foram as ferramentas, como foi esse passo a passo. E a sua capacidade de explicar também aqui será julgada, tá? Então, pode ter inúmeras formas de você chegar ao mesmo dado, inúmeras ferramentas, né? Inúmeros passo a passos. Mas seu raciocínio lógico e sua
cadência de informações para explicar acontecer, como você fez, está bastante conectado ali. A comunicação, a capacidade de ter comunicação oral e escrita boa, capacidade de mostrar os dados, né, de forma explícita também. Enfim, seu passo a passo, como é que você escreve esse texto também precisa estar bastante organizado. Lógico, precisa estar numa linha ali, demonstrando que você, se você tem experiência com programação, né, você colocar isso dentro do seu contexto, desse contexto, mostrar que você tem conhecimento em ferramentas variáveis, né, para fazer uma análise de dados, enfim, e conseguir entregar o resultado que é requerido. Então, essa é a tarefa prática. E aqui, para vocês entenderem o nível de tarefa prática. A nível de desafio técnico, provavelmente vai ser um pouco mais robusto. Logicamente, você vai ter mais tempo para responder, né? E também, provavelmente, vão te pedir para você falar um pouquinho como foi esse raciocínio lógico por dentro desse desafio técnico. Mas é um ponto relevante para você já ficar atenta nesse processo de candidatura. Por fim, é uma vaga que é remota, né? No modelo PJ ali, tem vários benefícios aqui listados, né? Para além do salário, que provavelmente tem uma negociação relacionada a isso, e está falando ali que precisa começar em novembro, que é mais ou menos, né, comparando com o tempo que esse vídeo está sendo gravado, 45 dias. Então, imagine aí que provavelmente o desafio técnico vai levar um tempo, as entrevistas técnicas também, e é um tempo ali que também de transição entre a pessoa contratada e entrar nessa nova oportunidade. Então, é uma vaga bem interessante, robusta, é, altamente recomendável aí, tanto para quem é da área de dados, quanto para quem já trabalha com avaliação de impacto socioambiental em si. E as inscrições são até domingo, dia 15/9. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre essas metodologias, né, de como responder bem a uma pergunta ali de por que faz sentido essa vaga para você nesse momento de vida, ou já se preparar ali para a pergunta também do raciocínio, né, como é que você conta isso, conta sobre suas experiências e afins, venha conhecer a metodologia Destrava, que é a nossa mentoria de carreira para quem quer ingressar no setor de impacto socioambiental. Notem que nessa leitura aqui não é tipo uma vaga simples que você coloca palavras-chave e vai resolver. Uma pessoa vai ler todas essas perguntas, né? Então, você precisa entender realmente qual é a linguagem do setor, estar preparado ou preparada para colocar respostas ali que te destaquem em meio aos outros candidatos que vão se candidatar também para essa vaga. Então, clica aqui no link na descrição do vídeo para conhecer a nossa mentoria de carreira. Tem 1 ano de acesso, tem encontros ao vivo, tem aulas gravadas, você pode começar ela imediatamente e acessar todas as nossas ferramentas também de direcionamento das oportunidades. Também não se esqueça de clicar em curtir nesse vídeo, se inscrever no canal, porque toda semana tem análise de vagas do setor de impacto socioambiental. Te desejo sucesso nessa candidatura. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.